de um objeto caindo, né, porque é a gravidade, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. É isso aí. Então, por exemplo, um objeto em queda livre, passou um segundo, ele vai estar com 10 metros por segundo de velocidade. Passou mais um segundo, 20 metros por segundo. E assim sucessivamente. Agora, vamos lá. Eu vou passar esses problemas mais simples, para a gente não precisar trabalhar nada disso. Esse movimento acelerado e retardado a gente pode deixar para outro momento. Na verdade, eu nem sei se eles chamam assim esse movimento aí em Portugal, mas chamam de acelerado e retardado? Sim. Ah, legal. Então, qual que é a diferença de um para o outro? O movimento acelerado, ele tem a sua velocidade crescendo em módulo, em valor absoluto, ok? Uhum. E o retardado, ele está diminuindo em valor absoluto. Um movimento retardado, por exemplo, é uma freada. Porque apesar dele estar indo para frente, o carro está indo para frente, né, com velocidade positiva, que é isso que define, né, ir para frente, velocidade positiva. Na realidade, essa velocidade está diminuindo gradativamente. Então, por isso que é um movimento retardado, há um atraso forçado nele. Okay. Certo? Então, isso aqui é bem bobo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse quadro, né? Vamos ver, para a gente já poder ir para algumas equações mais difíceis, porque na aula passada se deu a entender que estava compreendendo tudo muito fácil. Então, tu podes ler esse problema aí para si, e quando chegares nas respostas, vai me falando, tá bom? Okay. O movimento é variado, Variado, por quê? que não é sempre o mesmo, a velocidade. Exato. Então, movimento retilíneo uniformemente variado, muito bem. B. É 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Perfeito. De 0 a 4 é retardado e de 6 a 8 é acelerado. Certo. E D a primeira é de 0 a 2 é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo. Uh, Agora a pergunta é: você precisa calcular as outras? não, Você porque não vai ser precisa, sempre igual. porque a aceleração é constante, exatamente. Sim. Okay. Então é Perfeito. sempre. Exatamente. Então, vamos lá. Agora que eu vi que você está rápido aí, vamos falar sobre a primeira equação. A equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade no instante específico t é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Note que essa equação se assemelha muito à equação da reta, da linha, acho que vocês chamam aí função afim, não sei, tem muitos nomes, o polinômio Sim, de primeiro grau. Y igual a ax mais b, né? Nós sim. estamos acostumados a ver isso em matemática. A equação de uma reta, então. Portanto, a velocidade no MRUV, variando em função do tempo, é uma reta.
Aqui eu quero só perguntar rapidamente umas coisas para você, para a gente chegar sem dúvidas. Olhando a equação dessa forma aqui, a que eu estou selecionando, você saberia me dizer qual que é a velocidade inicial? Menos 9 metros Menos por segundo. 4. Menos Ah, 4. ok. Que é V igual a V0, tá bom? E a Ok. aceleração é quem? Ah, ok. Que é menos 9 então. Menos 9, isso, metros por segundo ao Ok. quadrado. E na de baixo aqui, quem que é a velocidade inicial e quem que é a aceleração? É 0 e a aceleração é 3 metros por segundo. Quadrado. Isso, perfeito. Muito bem. E aqui, qual seria a velocidade e a aceleração? 1 metro por segundo ao quadrado. Ah, perfeito. Então tá bom. Se tu sabe isso, podemos continuar. É importante levar em conta que, apesar da velocidade ser uma reta, às vezes o movimento do objeto é meio estranho, né? Por Uhum. exemplo, aqui o objeto começa indo para frente e depois voltando. Isso se dá por meio de uma aceleração negativa, né? Então ele estava com uma aceleração negativa, ele foi para frente, depois ele começou a dar ré no carro, né? Vamos pensar dessa forma. Então, é isso. Bem, eu acho que essa 66 é boa para começarmos umas continhas, tá bom? Depois a gente começa uma mais difícil. Tem uma muito boa que eu quero fazer com você hoje. Se tu chegares nas respostas aqui, me fala. Se possível, me mande uma foto da resolução, porque é importante apresentar bem os dados no exame, tá? Ok. Mas dessa vez, faça como se tu estivesse fazendo para o exame. Eu já fiz, vou mandar Você é a rápido, foto. hein? Legal. Pode enviar, tô na guarda. Lembra de girar a foto para ela ficar horizontal para mim. Obrigado. Uhum, ok. Foi tranquila essa questão? Tá bom, Sim. então já que ela tá bem tranquila, eu vou propor uma bem difícil, tá? Ok. Só deixa eu dar uma. Você devia ter girado, tá bom? Esqueceu de girar. Não está horizontal. Ah, ok. Eu posso mandar outra Não, vez. não, sem problema. Eu já mudei aqui. Perfeito, cara. Se tu apresentar assim os dados, vai ficar ótimo. Agora vamos para uma mais difícil. Vamos ver se
Para ti é tranquilo. Essa questão eu acho maravilhosa, assim, para introduzir o assunto. Dá uma lida e vem discutir comigo se tu entendeu o que é para ser feito. Daí eu te dou dicas, Ok, tá bom? ok. Não sei como é que vou fazer a B. Não tens ideia de como começar? Uh, Bem, primeiro a gente tem que entender o que o problema está pedindo, né? Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? eu Então, consigo, já consegui o A, não consegui foi o B. certo. Então você construiu a equação dos dois corpos e igualou elas? Porque é assim que se faz, né? Quero dizer, qual foi sua resposta ali na A? 5,5 segundos. Certo. Então tu construiu a equação da moto. Como é que ficou a equação da moto? Me fala. Não, eu fiz 22 a dividir por 4, que é a aceleração. Foi o que demorou a chegar a ele. 22 dividir por 4 é aceleração? Não, o tempo que ele demora é a distância a dividir por aceleração. Não, isso não tá certo, não. Ok. Porque a equação que tu tens que utilizar aqui para encontrar seria sorvetão. Quer dizer, seria o S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aquela equação quadrática do movimento. Mas mesmo assim, o carro vermelho não está parado. Ele vai Uhum. ter que andar mais de 22 metros, certo? Sim. Porque o carro vermelho também se move. Então, de toda forma, é um erro. Então, eu quero voltar um pouco, né? Para te mostrar, então, essa equação. Que é essa equação aqui, ó.
Nós vimos a da velocidade agora há pouco. Essa aqui é da posição quando há aceleração. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a t quadrado sobre 2. Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Uhum. Essa é a equação da posição de um objeto acelerado. Note que ela é diferente da equação que vimos na aula passada. A equação que a gente viu na aula passada não tinha esse último termo, né? Era só esses primeiros aqui. Quando o objeto não tem aceleração, a equação é mais simples. Muito bem. Agora, com essa ideia em mente, anotou essa equação? Anota aí, por favor. Sim, já está. Certo. Com essa ideia em mente, né? Vamos olhar o nosso problema. Ó. O cara, o motoqueiro, né? Motociclista, ele estava parado. Ele estava com 0 de velocidade inicial, estava na posição que tu pode considerar 0 também. Ah, ok, ele estava parado. Isso. E ele. Eu pensava que ele estava em movimento, ok. Não. E ele. Né? Ó, que desenvolve velocidade. Um apaixonado rapaz resolve sair ao seu encalço pilotando uma possante moto. Ele estava parado, então ele resolveu sair. Certo? Agora, o que acontece é que, como tu queres encontrar o tempo em que o rapaz alcança o carro, e esse é o importante aqui, tu quer encontrar aquele tempo, aquele instante em que a posição tanto da moto quanto do carro é a mesma. Isso que é um encontro, né? Estar na mesma posição ao mesmo tempo. Portanto, tu precisa escrever tanto a equação de movimento, a equação da posição, mais especificamente, da moto, que tu vais escrever com essa que tu acabou de anotar. Por quê? Porque a moto tem aceleração. Então, tu tens que utilizar ela. Mas tu também precisa escrever a equação do carro. Como o carro não tem aceleração, ó, afinal de contas a Ferrari vermelha tem uma velocidade constante de 72 km por hora, Sim. a equação dela é aquela mais simples da aula passada, S igual a S0 mais VT. Tu também terá que converter, né, essa velocidade para metros por segundo, dividindo por 3,6. Okay. Então tu vais escrever a equação dos dois, vai igualar elas para encontrar o tempo. Quando fizeres isso, me fala. Qualquer dúvida é só falar também. Então, eu faço a primeira equação e tenho que trocar o primeiro S por 22. O primeiro S por 22. O S0, a posição inicial do carro Sim, é isso. 22. Isso. A posição inicial Sim. do carro é 22. Mas da moto, não. Da moto, a Pois, da posição moto é inicial é 0, 0, tá? tal como a velocidade. Isso. Exatamente. Portanto, a Portanto, equação dela vai ser bem simples, né? sim, Vai vai-me ser dar S igual a 2t ao quadrado. perfeito. Isso mesmo. Ok, e depois o que é que eu troco? Mas sim. Ou se é para trocar o S ou o T? Para ter é o tempo. Ok. Precisava de trocar o S para saber quanto é que ia dar. Agora. Tens que, na verdade, não trocar. Tu tens que substituir uma equação na outra, igualar as duas. Porque a posição das duas é a mesma.
Né? No encontro, a posição das duas é a mesma. Então, tu Ok, igualas a equação do carro e da moto. ok. Então ia dar a raiz de 21. Raiz de 21? Talvez não esteja a perceber como é que se iguala. Bem, qual que é a equação da moto? Me fala aí. S igual a 2t quadrado. Você já havia me dito, certo? Sim. S igual a 2t quadrado, muito bem, certinho. Tá aí tudo certo. A equação do carro é qual? S igual a 42. Não. Cadê o tempo? Cadê a posição inicial? É S igual a Ah, 22. 42. 22 mais. Ok. 22 Ok. mais a velocidade ali, só que convertida, né? 72 dividido por 3,6 é 20. Sim, é Então a 20. Ok, equação do sim. carro é 22 mais 20t. Tu não Sim. pode somar velocidade com posição, que nem tu fez ali do 42, nada a ver. Então a equação do carro, seguindo a equação da aula passada, é S igual a 22 mais 20t, ok? Agora com essas duas equações da moto e do carro, tu iguala e encontra o tempo. Aqui tinha de fazer a fórmula resolvente. Exato. Quando tu tens uma equação de Ok. segundo grau completa, tu faz a fórmula resolvente. Então deu-me T igual a 11 ou T igual a menos 1. Então note que menos um não faz sentido. Afinal de contas, Pois. não existe Sim. tempo negativo, né? Sim. Não é Perfeito. 11. 11 segundos. Sim. Certo. B. Que distância a moto percorre até o instante que os dois veículos emparelham? Então, tu tens a equação da moto. A princípio é só jogar esse tempo lá nela, né? Ok. 242 metros. 242 metros? Perfeito. E agora a velocidade. Tu tens a equação da velocidade também. V igual a V0 mais AT. Uhum. Ok. Qual é a equação da velocidade? V igual a V0 mais AT.
Não, não estou a ver. Mas qual é a equação da velocidade? V igual a V0 mais AT. Qual é a velocidade inicial da moto? Zero. E a aceleração? Ah, ok, ok. Pois. Nós em Portugal não chamamos. Chamamos Pois não sei, é em grego. Não. Ah, certo. Bem, mas tu tinha utilizado antes, né? Pois, Eu mas também tinha não uso a esquecido. letra grega alfa, mas esse livro aqui tem as, Temos é alfa. tem as besteirinhas dele. É 4 metros por segundo ao Sim, quadrado, né? sim. Seria 44 Perfeito, metros por segundo. perfeito. No modo geral, aqui no Brasil também a gente utiliza, e nos Estados Unidos, utiliza-se o alfa para Uhum. aceleração centrípeta, né? Aceleração angular. Muito bem. Muito bem, muito bem. Acho que esse assunto está legal. Tu tens que conhecer também a equação de Torricelli, anota ela. Ela é bem importante, porque existem problemas onde eles não lhe dão informações de tempo e não pedem também informação de tempo. Nesses Uhum. tipos de problema, é legal utilizar a equação de Torricelli. Note que é a equação que envolve velocidade final inicial, aceleração e deslocamento. Em nenhum momento fala de tempo. E tem situações que a gente não precisa mesmo do tempo, né? Então, a gente usa ela. Por exemplo, aqui, um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração 2,5 em módulo, ou seja, aceleração negativa, porque foi freado. Até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até ele parar. Muito bem. Como é que funciona? Torricelli neles. Poderia utilizar as duas outras equações? Poderia, mas seria uma perda de tempo. Mas vale Uhum. utilizar a Torricelli de uma vez, né? Velocidade final é zero, por quê? Porque ele parou. Então o final é zero, é quando ele para. A inicial é 25 ao quadrado, menos duas vezes a aceleração, que é 2,5 vezes o ΔS. Isolando ele, 125, beleza? Uhum. Ok. É isso aí. Certo, muito bem. Torricelli não tem nada demais, né? Quero que tu faça. Anotou a equação? Sim. Certo. Então, se tu puderes fazer só essa aqui, a 85, eu acho que já tá bom pra gente poder ir para outro assunto. Eu vou no banheiro rapidinho que tá feio aqui minha alergia. Ok. Quando chegares na resposta, manda uma foto.
Qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Ok. O primeiro, o V ao quadrado, logo que está a igualar, não, substitui por alguma coisa. Sim, o v ao quadrado igual, né? O primeiro v que aparece é a velocidade final. Ou Então seja, tu zero. tens, bem, tu tens que interpretar que isso é zero, né? Pois, ok. Porque ele está citando que a velocidade escalar era 72 e foi para 36. Ok. Então não é zero. Tá? Ah, não, mas depois, a partir do local B até parar. Ah, sim. E se ele quer até parar, daí sim. Ok. Daí afinal é zero. Ah, ok. Ok. 324. 324 a distância? Sim, 324 metros, então, né? sim. Perfeito. Bem, acho que deste assunto é isso. Eu vou passar brevemente algumas coisas que são aplicações, tá? Uhum. Por exemplo, a queda livre. A queda livre é um movimento acelerado, porque a gravidade é uma aceleração. Então as equações ficam as mesmas. Mas a aceleração é sempre 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Tu só terás que tomar alguma atenção ao sinal, né? Se tu considerares o sentido positivo para cima, a aceleração é negativa, porque a aceleração sempre aponta para baixo. Então é um cuidado que tu tem que ter. Só isso. Muito bem. Então, vai ter muitos problemas de objetos caindo de um prédio, né? Pode considerar a posição aqui em cima do prédio como zero. Por aí vai. O que mais que a gente pode fazer? Nossa, tá travando o computador. Não é o meu botão que estragou. Não sei. Tá demorando para descer. Ah, esse problema é bem legal de fazer, tá? É da Olimpíada Brasileira de Física. As questões costumam ser bem complicadas. Claro. Você recebeu o livro, você precisa baixar o livro, depois você vai ter que pedir O acesso, sim. o acesso, exatamente. Eu já Mas, pedi. ó, por que esse problema é interessante? A gente não vai fazer ele, porque tem um assunto só disso, né? Que é o movimento bidimensional. Né? Note que existe um barquinho na horizontal e um outro objeto caindo na vertical. Uhum. Ocorre que em situações como essa a gente precisa utilizar duas equações, né? Uma equação horizontal e outra vertical, para buscar informações em um eixo, né, em uma dimensão, para utilizar na outra, de modo geral, o tempo, né? Porque se a ideia é que a pedra caia em cima do barco, né, é necessário que eles estejam na mesma posição ao mesmo tempo. Então é necessário que a pedra caia 5 metros e o barco ande 3 na mesma quantidade de tempo. Né? Então essa é a ideia geral por trás desses problemas que são os mais difíceis da cinemática. Tá?
Deu uma melhorada aqui. Bem, ó, também tem questões de gráfico, não sei, não costuma travar tanto no meu computador, mas... Ó, esses gráficos aqui, eu acho que tu já conhece bem a matemática, você falou que não tem problema de matemática, então tu já sabe, né, que reta e parábola, né, como obter coeficiente angular de reta, você chama de inclinação. E a área também abaixo da curva são figuras geométricas, né? A questão é que na física, nessas equações seguem a mesma lógica. Então, a equação da posição é uma reta, no movimento uniforme, né? E por aí vai, né? Então, eu vou passar tudo isso aqui. A área abaixo da curva da velocidade é a posição. Quando tu fez o secundário, tu aprendeu cálculo? Cálculo diferencial? Eu dei a matemática toda, portanto, acho que sim. No final do último ano do secundário, vocês veem cálculo, limites, derivadas. Ah, sim. Tu percebeste que a equação da velocidade ela é a derivada da equação da posição? Né, tu lembras que a derivada de t ao quadrado é 2t, né? Sim. Pois Sim, é, então se tu deriva aquele t ao quadrado, vira a equação da velocidade, uma vez que derivadas são taxas de variação, né? Então, como a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, quando tu deriva a equação da posição, tu obtém a equação da velocidade. Você pode fazer esse treino aí depois, porque isso costuma aparecer no exame. Daí aqui ele vai falar um pouco sobre vetores. A gente pode ignorar sucintamente essa parte mais geométrica e ir para a parte que realmente importa, que é a decomposição vetorial com senos e cossenos. Aqui, ó. É nosso vetor diagonal aqui, para pegar a horizontal, Vx. Ok? Como é que a gente pega? Se tu olhares bem, esse carinha é um triângulo. Sim. Precisa ver a regra do seno e do coseno para calcular. Perfeito. Então, como a gente quer a composição horizontal, né? A gente quer o ângulo que é adjacente. Portanto, tem que usar cosseno. Então, V cosseno θ. E a outra, então, seria o seno, né? O cateto oposto. Perfeito. Então, isso aqui é mega importante. Se tu disse que tá bem em matemática, show. Então, tu sabe bem isso aqui. A partir disso, a gente consegue tirar algumas informações bem legais. Deixa eu ver que horas são. Bem, já que tu é fera é um cara muito bom numa matéria. A gente vai falar, não vou fazer nenhum exercício daquilo, porque eu quero fazer direto movimentos oblíquos. Movimentos oblíquos são movimentos em que a velocidade inicial é diagonal. Daí tu tem que fazer a decomposição da velocidade. A gente estava vendo até agora velocidades e posições escalares, né? Agora a gente vai ver vetoriais. Qual é a diferença? É que a escalar, ela se importa com cada ponto, né? Com cada situação, enquanto a velocidade vetorial não. A velocidade vetorial se importa só com a posição final e inicial. Portanto, o deslocamento por exemplo, aqui nessa figura, o deslocamento na realidade foi esse arco aqui, delta S. Mas o deslocamento vetorial foi o vetor D, que é o vetor que vai da posição inicial para a final. Ok. Pode crer. Então, aqui, ó, por exemplo, esse problema é bem interessante, porque qual foi o deslocamento real, né? É essa semicírculo aqui. Sim. Perfeito, mas qual foi? Ou seja, o deslocamento escalar foi o semicírculo, mas o vetorial foi simplesmente 2r, né? Sim. A distância até lá. Então, caso tu te pedissem assim, qual é a velocidade desse objeto? Bem, a escalar ou a vetorial? Porque se for a vetorial, o deslocamento foi 2r. Então, 2r dividido pelo tempo que demorou para chegar até ali. Pronto, essa seria a velocidade vetorial. Enquanto a velocidade escalar seria 2πr, né? 2πr dividido pelo tempo. Melhor dizendo, πr, né? Porque foi um arco só, não foi um arco, não foi inteiro, né? Não foi inteiro, foi só um arco, então πr só. Perfeito. Tudo bem? Entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Tá bom. Tem uma coisa muito legal. Tá. Esse negócio aqui de aceleração centrípeta, olha só. Olha só, que legal. Aqui nós temos um objeto se movendo numa curva. Beleza? Para que o objeto ele tenha uma curva, e de modo geral, no secundário exame, a gente está falando sempre de círculos perfeitos,
né? Então o movimento seria circular mesmo, a gente chama até de movimento circular uniforme. Nós temos isso aí, ó, aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r, onde a velocidade é constante. Só que daí entra uma coisa muito curiosa. A gente acabou de ver que onde tem aceleração tem mudança de velocidade, não é mesmo? Sim. A gente viu isso. Onde há aceleração, há mudança de velocidade. Porque a aceleração é justamente a taxa de variação da velocidade no tempo. Mas aqui ele está supondo que a velocidade é constante. Ou seja, a velocidade aqui durante toda a trajetória é constante. E aí, como é que fica? Velocidade é constante ou a velocidade varia já que tem aceleração? Tens ideia? O que está acontecendo? Quando... Porque esse objeto tem aceleração, mas como assim, né? A velocidade é constante, é o que ele está dizendo ali. Sim. Tem aceleração, mas é para dentro que faz a velocidade ficar constante. Mas por quê? Porque se tem aceleração, tem que ter alteração da velocidade, mas o valor dela aqui é o mesmo sempre. Bem, o que acontece é o seguinte: a velocidade ela não é apenas um escalar, ela é um vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. O módulo dela, o tamanho dela, a intensidade é sempre o mesmo, mas a direção e o sentido muda. Então a aceleração centrípeta serve única e exclusivamente para mudar a direção e o sentido da velocidade. Em específico a direção, né? Porque o sentido continua sempre para o lado direito aqui. Mas, né? Nesse ponto a velocidade aponta aqui na tangente. Se ele tivesse aqui, apontaria para outro lugar. E assim vai, entendeu? Então a Sim. aceleração só altera a direção. Isso é muito importante, tá? Causa muita confusão teórica isso. Tem aceleração? Tem, mas só altera a direção. Perfeito. Então é isso aí, ó. Velocidade é sempre tangente à trajetória circular, mas a aceleração sempre aponta para o centro da trajetória. Se não fosse o caso, ele não seria um movimento circular. Tem que ter uma aceleração alterando a direção da velocidade para sempre manter esse movimento circular, tá bom? E isso é bem legal, porque, bem, tem umas coisas importantes aqui, né? Movimento relativo, né? Então, por exemplo, o que acontece aqui? Tem uma mesa sendo arrastada, né? Então, uma formiguinha anda para cima, mas a mesa anda para a direita. Então, a formiguinha na prática vai andar na diagonal, né? Por quê? Uhum. Porque as velocidades elas se somam vetorialmente, né? Então, ela vai causar uma diagonal ali. Agora eu vou te fazer uma pergunta maravilhosa. Que essa aqui eu vou ter que te deixar pensando que tu precisa gravar isso. Caso a gente tivesse aqui nesse barquinho, né? Note que tem um rio onde a correnteza aponta para a direita e o barquinho vai para cima, né? Muito bem. Caso o rio não tivesse correnteza, ele tivesse parado, o tempo seria maior, menor ou igual até chegar lá na outra margem? Seria menor. Seria menor? Porque tu acreditas que essa correnteza do rio atrapalha o movimento do barco, né? E o caminho é maior. Então, por isso seria um tempo menor caso não tivesse, né? Sim, até por causa da. Como é que se chama? Teorema de Pitágoras. Acho que é isso. Porque, de fato, a distância é maior, né? É isso. Sim. Mas tá errado. Por incrível que pareça, tá errado. Independente de ter a correnteza para a direita ou não, se tu tá interessado apenas em ir para cima, né? Do ponto A para o ponto B, tu tens, né, uma distância perpendicular à velocidade, elas não vão se influenciar. Esse é o chamado princípio da independência dos movimentos simultâneos, ou o princípio de Galileu, ok? O Ok. Galileu provou que se tu está interessado em movimentos em coordenadas distintas, não vai fazer diferença alguma, tá bom? Isso é bem importante. Isso é bem importante. Né? Isso é tão importante que, mas assim, é difícil para a gente reparar, porque, por exemplo, se tu deixa o teu celular cair agora do teu bolso, né? Ou se tu joga ele para frente, parece que demora mais para cair no chão se tu joga ele para frente, mas na realidade, se não tivesse o atrito do ar, não demoraria. Em outras palavras, não importa, não importa, o tempo vai ser o mesmo.
Se tu quer chegar no ponto B ou no ponto C, o tempo é o mesmo, tá bom? O tempo que tu ficou se deslocando em Y é o mesmo. Porque tu acabou de me falar sobre a decomposição vetorial, né? Se a gente pensar nesse problema só em Y, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Porque tu vai trabalhar só em Y, né? Tu vai trabalhar com V cosseno θ aqui e pronto. Então não faz diferença. Beleza? Então lembra disso, não faz diferença. Outra coisa que eu vejo cair bastante aqui é sobre pneus, né? Olha só que interessante. Uma roda, né, vai para frente, porque o carro vai para frente. Só que o pneu, cada ponto dele, né, tem uma velocidade tangencial diferente. Até por isso que, por exemplo, a parte de baixo joga areia para trás, né? Apesar do carro estar indo para frente. Então tu pode, se ele te perguntar qual que é a velocidade em cada ponto, tu pode pensar dessa forma aqui, né? Soma vetorial. Isso é bem importante, tá? Já vi cair. Por isso que eu tô frisando. Muito bem. Então tá, ó, já que tu pegou a teoria aí de que as direções não importam, a gente pode seguir para a próxima. Ó, hoje tá indo rápido, hein? Já vimos umas 50 páginas hoje. Lançamento horizontal no vácuo. Aqui é a demonstração do que eu acabei de falar, demonstração vetorial. Imagina esse objeto indo para frente, sem resistência do ar, tá bom? Estamos no vácuo. Se não tem resistência do ar, na horizontal a velocidade não muda. Ele vai para frente sem mudar a velocidade na horizontal. Então ele está indo para frente. Mas na vertical, o que está acontecendo? A velocidade aqui vai aumentando tal qual ele não tivesse indo na horizontal. Está indo para baixo só, a velocidade está aumentando. Como se fosse uma queda livre. Ok? Então por isso que não faz diferença nenhuma. Porque a queda livre é a mesma na vertical. Então tá bom. Ó, esse problema aqui ele é bem ilustrativo. Acho que para finalizar a aula tá bom. Dá uma lida nele, no enunciado. Quando terminares de ler o enunciado, me fala, tá? Ok. Ok, já acabei. Certo, então tu entendeste, né? Ele está pedindo a distância horizontal. Uma pessoa desatenta pensaria, é só jogar ali quando estiver passando por eles. É errado. Sim. É errado porque o avião tem uma velocidade para frente, então, como não há forças horizontais, a caixa tende a continuar se movendo para frente. A gente vai falar mais sobre isso quando for falar de leis de Newton, né? Inércia, etc. Mas de modo geral a caixa vai para frente. Eu faço esse experimento. Pega uma bolinha e ande e joga a bolinha para cima. A bolinha, se tu continuar andando na mesma velocidade, vai voltar na tua mão, mas se tu parar, ela vai cair. Porque ela vai para frente. Ela tem a tendência de se mover para frente. A mesma coisa que acontece quando o carro freia. E por aí vai. Então essa caixa vai para frente. Nós queremos saber qual é a distância x horizontal. Bem, para encontrar distâncias horizontais, a gente sabe que é S igual a S0 mais VT. Ele até mostrou aqui, ó, de uma forma reduzida, ΔX, né, deslocamento, igual a VT. Que a gente vai considerar que a posição inicial é zero, né? Pode pensar dessa forma. Beleza, mas qual é o tempo, né? Essa é a questão. A velocidade a gente sabe, a velocidade do avião. O tempo, como é que eu vou descobrir o tempo? Bem, eu vou descobri-lo com as informações do eixo Y. Porque apesar dos movimentos eles serem independentes, lá pelo princípio de Galileu, o tempo é absoluto. O tempo que ele demora para cair no chão é o mesmo tempo que ele foi para frente. Então eu encontro o tempo que ele demorou para cair no chão, com uma equação que não envolve absolutamente nada das informações em x, encontro que o tempo foi 12, e pego esse tempo e jogo na equação aqui para encontrar qual foi o deslocamento. Beleza? Sim. Basicamente isso. Então, leia também alguns exemplos desses, tente fazer esses que tem aqui, né? Tem um bem interessante aqui do menino chutando uma bola, para nossa aula de quarta, tudo bem? Sim. Então tá bom. Daí a gente já começa a força e talvez chegue em energia já na aula de quarta. Então tá, Miguel. Ótima semana para você. Quarta-feira é que horas? Quarta-feira é o horário de sempre, né? Eu tenho aqui agendado contigo sempre às 10, tá bom? Quer dizer, às 10 do Brasil, que é 14 em Portugal, tá bom? Ok. Então tá bom. Tchau, até. Tchau.